Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos falar de Arcane. Eu sou o Raul e eu só queria um cupcake. Caramba, mas não é só você que não quer cupcake não, hein? Pô, tu vai se meter nesse tipo de relacionamento, seu macho opressor? Que nem fui eu que falei, caramba, hein? Mas cuidado, cara. Normalmente esses cupcakes sempre vêm em cima de uma armadilha. Né? Aqui é o Carlos e Arcane só ficaria melhor com Wanda, hein, irmão? Olha aí, ó. Qual é, Luquinhas? Bota esse Wanda aí pra tocar no final, irmão. Jogou pro Lucas. Você é luz, terra, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Diretamente de Bandópolis, Carol, pra falar de Arcane hoje. A Yordle, a nossa Yordle no podcast. É, Carol. Mas eu também sou de Bandópolis, é isso? É, claro. É que Bandópolis são as criaturinhas que são miniaturas, né? E eu sou o Vulpix, se algum dia errei na vida, foi tentando acertar. Ui. Você fala isso todo dia na psicóloga. O cara saiu da terapia e veio gravar o Psicólogo. Eu não sei se o psicólogo falaria isso pra tu, mas o coach quântico com certeza, irmão. Então eu não sei onde você tava. Ah, mas tem umas personagens que precisam de um psicólogo forte aí, né? Precisa de uma terapia aí nesse Arcane. É verdade. Algumas? Todo mundo. Eu acho que faltou um grande divanzão em Arcane. Só faltou diálogo, né, cara? Ô, isso falta sempre. Mas isso falta na vida, né? Vamos ser sinceros. Exatamente. A guerra é a grande falta de diálogo. E com essa frase a gente vai pros e-mails. My enemy. Legends never die when the world is calling you. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos com os e-mails com ele, que gravou o último episódio, né, como host. E aí, Lucas, beleza? Cara, foi uma experiência diferente. Ah, cara, é legal, né, a gente ter novas experiências, fazer coisas diferentes no meio do podcast, se descobrir. Esse negócio de se descobrir e host não me dá muito prazer, não, porque, tipo assim, eu fico pensando, sei lá, nos animes tipo Oura Host Club, tá ligado? E esse negócio de host aí é meio estranho. Olha aí. E o podcast de Bleach, ele estreou aí o novo dia, né? O dia de férias. Que os podcasts vão entrar agora às quartas-feiras, não é isso? Exatamente. Durante o período de férias aí de fim de ano, nós vamos publicar os podcasts às quartas, pra aproveitar que vocês vão estar em casa. Então, assim, pra se adaptar, a gente, especialmente nesse final de ano, vamos lançar esse podcast às quartas. E já é um grande sucesso aí a parte do Spotify pra você deixar sua mensagem. As pessoas estão deixando de mandar e-mail pra deixar no Spotify. A gente tá lendo e comentando aqui. Lembrando que você pode mandar numa boa, que não vai ter aquela resposta babaca de alguém, porque alguém tem opinião diferente sua e tal, e você se sentir ofendido, por quê? Só a gente recebe. Então, a gente vai receber e só vai aparecer pro público nos e-mails. Então, vamos começar aí a ler os comentários da galera no Spotify, Lucas? Bom, a primeira mensagem aqui é do Odair, e ele fala assim: o Arco Soul Site é sensacional, tudo que vem depois é um lixo completo, por isso amo tudo relacionado a Bleach. Eu adoro esse comentário porque foi tipo assim, ele começa muito bem, sensacional. Ele te dá uma porrada, tá ligado? Depois que vem um lixo completo, e depois eu amo tudo relacionado a
Bleach. Como assim? Tu ama, mas é um lixo completo depois? Mas é muito bom, daí. É um sentimento Bleach mesmo, tá ligado? Isso que é ótimo. Cara, eu ainda gosto do Ecomundo, sabe? Eu acho... Ok, não é tão bom quanto o Soul Society, isso, mas ainda é bom. Assim, mas o que vem depois eu não posso tirar a razão do nosso amigo Odair. Pra mim, começa a desgraça no Fullbrig. Nossa, aquele arco é muito ruim. Meu Deus do céu. Fora os arcos filler do anime também, que não ajudam, né? Ah, mas Fullbrig é canônico, cara. Dá não. É muito ruim, mano. Tudo é ruim aquele arco. Eu achava Fullbringer ruim até ler o arco dos Quincy, cara. O arco dos Quincy, que é o arco final que vai ser adaptado agora em anime, pelo amor de Deus. Vamos pra próxima mensagem aí, que é do Álvaro Cristiano. Se pá, Soul Society pega muitos fãs como um arco acima dos outros, porque esse é o arco que tem um ar de mistério, saca? O rolê do Aizen e tal, plot twist maneiro, transformação pica e etc. Gosto muito. É bem por aí mesmo, cara. É, a gente mostrou isso, né? Que Soul Society tem aqueles elementos que o Juninho fica louco, né? Exatamente. Cara, é o que você espera de Battle Shonen e um pouquinho a mais. Tem a questão do mistério, né? E tal. É bem bacana. Só que, infelizmente, a construção era só pra isso mesmo e acaba por aí. Bom, vamos pro próximo e-mail, que é do Marquinhos Montes. Ele diz o seguinte: na minha opinião, melhor arco de Bleach. Quando o Ichigo chega para salvar a Rukia, meu Deus, puta que pariu, que cena. E realmente, cara, o Carlos, ele até comentou durante o podcast, que falou assim, que aquela cena que vem a Fênix acertar a Rukia, e aí o Ichigo segura e manda um e aí, esse e aí do Ichigo é muito foda. Assim, a cena é maneira? Faz algum sentido? Não, porque a gente tem que lembrar que eles queriam aquela lança, né? Aquela lança que vira uma Fênix e tal, porque ela é uma arma mega poderosa. Aí o cara segura a Fênix como se não fosse nada, tá ligado? Não precisa fazer sentido, tem que ser da hora. Mas esse aí é a cereja do bolo de Bleach, cara. Não precisa fazer sentido. Tem que ser firmeza, tipo, não precisa fazer sentido que os caras têm que treinar 60 anos pra ter pra conseguir chegar lá no Bankai e ele faz em 3 dias. Não fazia sentido. Tem muita coisa que não precisa fazer sentido em Bleach. É o que derrubaria um pouquinho minha nota, mas que é bom, Já viu aquela música, um pagode? Bleach é pra sentir, não pra entender. É bem por aí mesmo. Bom, e agora vamos para um podcast que a gente diz, meu amigo, só vai também, né? Daí você pode pensar bastante, que esse aí tem muita coisa, esse é muito bom. E aí, Lucas, já preparou o seu campeão? Tô dando uma pausa, cara. Tô dando uma pausa aí. Então, sobe o volume no Imagine Dragons, porque Arcane vai começar. So hold our heads up high and beat the drums to what we love. E voltamos nos e-mails com os dados técnicos de Arcane, do gênero ação, aventura, drama e fantasia. A animação tem 9 episódios dividido em 3 atos de 3 episódios, foram 3 episódios por semana, que estrearam em 6 de novembro de 2021, praticamente 7 anos após o seu teaser. Exatamente. É um projeto que já faz muito tempo, né, que soltaram, e a gente achou que eles tinham abandonado o projeto de animação, né, e, velho, voltaram forte aí, pô, com um tapa na cara, né. Eu, sinceramente, sou daquelas pessoas que estavam achando que era apenas um boato essa série animada. Eu também, confesso que eu também. Os 3 últimos episódios da temporada no dia 20 de novembro de 2021, pelo estúdio Forte Productions, é isso? Isso, um estúdio francês que mistura animação 2D com animação 3D. O estúdio Forte Productions, né, ele já era conhecido pelos outros projetos que eles fizeram em cima do League of Legends também, né, como as animações de Get Jinxed, que é uma música feita pra própria Jinx, né, nossa menina Powder, um vídeo do Popstars, do KDA, a Carol deve conhecer também, né, KDA. É. Tem o Rise, né, a música Rise, que é a música tema de 2018, e também, há muito tempo atrás, a música Warriors, que foi a música tema de 2014. Então, o estúdio Forte, ele já tem andado de mãos dadas com a Riot Games já faz um tempinho, quase 8 anos aí, que eles já estão juntos. A Riot, ela foi plantando ali, né, foi germinando aos poucos a multiplicação da história do jogo, né, com as HQs e agora com a animação. O que será que vem por aí? Eles já lançavam aqueles vídeos como Awaken,
né? Também. Alguns que mostravam algumas partes dessa história de Runeterra. Quando a gente fala de Runeterra, a gente incorpora todo o universo do League of Legends, né? E é muito bonito, é muito complexo, né? E é bom que tenha muitos pontos pra ser explorado, né? E nesse que foi mostrado em Arcane, é só uma partezinha dentre muitos que tem pra gente conhecer. Exatamente. É um mundo onde magia e tecnologia se misturam. Que lindo. Produzido claramente pela Riot Games, né? Que é a empresa criadora de League of Legends. E distribuído no mundo inteiro pela Netflix. Com criação de Christian Link e Alex Yee. Direção de Pascal Charrouet, Arnold Delord e Jerome Combe. Faz um bico e fala o nome. Foi isso que eu fiz. No Brasil, a animação teve dublagem pelo estúdio Unidub, que é o estúdio aí da família Bezerra, com direção de dublagem de Glauco Marques. E Vulpix, qual que é a história de Arcane? A história de Arcane, ela é baseada no jogo, claro, né, de League of Legends, é o principal jogo da empresa, Riot Games. É uma animação original da Netflix, né, que conta sobre o passado de alguns personagens que nós temos aqui do jogo, que concentra na região de Piltover/Zaun, que majoritariamente tratamos mais sobre a Jinx, a Vi, o Jace e o Victor. A trama gira em torno de uma tecnologia mágica que ela vai ser descoberta como Hextech, que dá a qualquer pessoa uma habilidade de controlar energia mística, né, uma magia proibida. E essa ferramenta que acaba causando um desequilíbrio entre vários reinos aí, vários locais de Runeterra. E ao longo dessa história, a série ela tende a apresentar os caminhos que esses personagens vão percorrer e também os seus efeitos conforme eles vão se descobrindo dentro dessa história aí. E a história vem ampliando a história do jogo e a história das HQs, não é? Digamos que sim, porque ele não é totalmente fiel, até porque toda a lore, né, de cada personagem, ela parecia que tinha algum ponto faltando, né, algum ponto de conexão entre eles, ou com a própria história em si, né, da sua região. Só que durante esse trabalho aí de 6, 7 anos aí, pra montarem o Arcane, e eu vi até mesmo o Christian Link comentando, né, o criador de uma das pessoas-chave pra Arcane, ele veio comentando, né, que eles precisavam dar algum outro background pra eles poderem fazer conexões entre os personagens, né, e eu acho que dessa forma que eles fizeram ficou até que bem interessante. Vocês acham Arcane revolucionário? Cara, sem dúvida é diferente. Eu não sei te dizer se é revolucionário, porque eu não conheço as produções do estúdio, mas de tudo que a gente vê atualmente, principalmente a gente vê anime aí que é feito praticamente a toque de caixa, né? Pra uma animação serializada, é diferente, né? Só que também teve 7 anos de produção aí, pelo menos, né? Ela é revolucionário para o mundo dos jogos. Você tem, vindo de um jogo, claro, né? A sua principal fonte de ganho ali é o jogo. E quando um jogo, ele passa pra uma outra plataforma, né? Como a plataforma de animação, pra uma Netflix, assim, você tem o sucesso que a Arcane conseguiu, isso sim é revolucionário pro mundo dos jogos, porque você acaba atraindo pro seu foco principal, que era o próprio jogo. Então, pra responder a pergunta do Carlos, eu diria que sim, é revolucionário. Como animação mesmo, eu nem acho Arcane revolucionário, porque misturar animação 2D e 3D nesse nível de ponto, eu acho que em uma produção de larga escala a gente já viu isso, e aí pra mim realmente foi revolucionário com o Spider-Verse, né? E o Spider-Verse já tem aí seus 3, 4 anos, né? Mas também tem aquela questão, né? Spider-Verse é um filme só, né? Sim. Aí eu falando de técnica de animação, né? De como construir a narrativa, esse tipo de coisa. E o Spider-Verse eu acho que ele ainda vai mais além do que a Arcane foi nessa questão de você misturar realmente o 2D e o 3D numa narrativa só, né? O Spider-Verse usa, por exemplo, onomatopeia gigante, vários trejeitos em 2D, usa rotoscopia misturada com 3D, então ele vai mais além. Até por isso que você falou, né, Raul? Por ele ser um filme, não acredito que o budget tenha sido tão diferente assim, talvez, mas a forma de construir no filme se difere tanto na questão de tipo produção, pós-produção e tudo mais e tal. Mas, na questão dos jogos, cara, principalmente por ser uma série, eu sinceramente, eu não lembro, e talvez acho que se eu for lembrar, eu vou ter que voltar em, sei lá, Street Fighter 2 Victory pra pegar uma referência de algo tão bem construído para o universo de games em outra mídia. Porque se eu pegar todos os live actions, por exemplo, que tentaram de filmes, mesmo o Warcraft, que foi um live action com muito dinheiro, com uma baita produção e tudo mais e tal, não é um grande filme, né? Em Arcane a gente pode falar o contrário. Ele, a princípio, é um sucesso comercial e é um sucesso de produção, né? Ele é muito bom. Enquanto que as outras tentativas de fazer alguma coisa em cinema, em série, com games, você não lembra. Talvez o Castlevania, talvez agora com a própria Netflix, talvez. Algo próximo, entende? A gente tem o Steins Gate, mas ele não é mainstream, ele não chegou pra todo o público, né? Exatamente. Ele tem um público-alvo bem resolvido, mas ele pode se dizer que cumpriu bem também seu papel como animação. Vocês não acham que grande parte desse sucesso
sucesso? Não teve um dedinho assim da Netflix? Também, toda a produção ornou, sabe? Você saber que foram 7 anos de trabalho, ou seja, cuidaram de cada detalhe. A Riot é uma grande empresa hoje, que o mundo inteiro conhece, o Mundial de LoL é assistido pelo mundo inteiro. Eu acho que o LoL abriu as portas pro eSport no mundo, né? As pessoas não tinham uma visão de assistir de maneira mainstream o eSport, era só pra certas pessoas, um público bem resolvido que assistia esse tipo de conteúdo. E a Riot abriu essas portas, e ela começou a expandir muito forte durante um tempo. E claro, escolher uma empresa tão forte no mundo do streaming como a Netflix também ajudou, né? Hollywood, vamos botar Hollywood como um todo, e aí traz a Netflix nesse sentido. O que hoje é o caminho da indústria de cinema, né? A indústria de cinema, e aí pegando a indústria de série também, fazendo tudo um balaio, que é a indústria do audiovisual, a gente não vê hoje muitas histórias novas sendo produzidas pros blockbusters, né? A gente tem o quê? A gente tem, a princípio, histórias que já vêm de outras mídias e que principalmente já vem carregado com outros fãs e que já dão uma base para você sustentar um investimento tão alto quanto os blockbusters atuais têm. São poucos os diretores no mundo, as ideias de projeto que conseguem casar com um grande orçamento, né? Como é o Scorsese agora com a Apple e foi antes com a Netflix, por exemplo, com orçamentos de mais de 200 milhões. Christopher Nolan, essa galera, né? São pouquíssimos os diretores que conseguem fazer isso. E aí, qual é o projeto principal dessa galera? É trazer essas grandes marcas, né? E LoL é uma das maiores grandes marcas de entretenimento que a gente tem hoje no mundo. Então você tem esse pisar, né? Você tem essa estrutura já sendo construída. A Netflix já anda nessa estrutura. Como eu falei, Castlevania já fez o anime de Dota. Então eles estão ali mexendo com esse grupo. E eu acho que a Netflix, até porque ela tá ganhando concorrentes com marcas muito pesadas, como é a HBO agora com a Warner por trás. Todos os grandes estúdios, né? Isso, né? Tirando a Sony, todos os grandes estúdios fizeram seu próprio streaming. E não só isso, né? As grandes marcas de tecnologia, né? A Amazon, a Apple, todos eles estão com streamings agora, né? E com muita grana pra dar. A Netflix criou esse mercado, nadou por muito tempo nesse mercado sozinha. Hoje em dia tem concorrentes que são 20, 15, 1000 vezes mais. A Netflix, ela teve que construir um catálogo e ela tem que trazer marcas pra ela que essas outras concorrentes não tenham e que tenha muito peso. Então eu acho que até acertadamente a Netflix olha pro mercado de game e olha pro mercado de anime com 2 pontos que lá tem marcas que ainda não foram utilizadas ainda por esses grandes players do mercado, que não tem seus partes de distribuição e produção das suas futuras produções presas ainda. Então ela corre atrás antes pra fazer isso, né? E até então, pros grandes players, não deu tanto resultado assim. O Warcraft se pagou, mas não foi o resultado que o pessoal esperava. Tem o filme do Street Fighter lá atrás, tem outros filmes lá atrás de game, entende? Esses filmes não se pagam, tem o Assassin's Creed, que saiu, acho, pela Paramount, saiu recentemente, é um filme qualquer coisa. Então, não bateu ainda. E a Netflix, razoavelmente, pelo menos tem 2 sucessos. A Castlevania é um sucesso em animação e agora com Arcane é um tremendo sucesso. Já tem esse esboço, né? Já tem esse caminho andado e eu acho que a Netflix quer cada vez mais poder conversar com o mundo dos games. O caminho traçado pela Netflix e pela construção que se aproxima da Riot, esse tipo de coisa, pra mim é muito mais inverso até. Pra mim é a Netflix batendo na parte da Riot e falando, e aí, gente, vamos? Vamos? Tamo aí? E tal, porque já tinha uma predisposição da Riot, como a gente falou, são 7 anos de pré-produção, já tem uma predisposição. Então, pra Netflix se colocar junto a essas marcas, e hoje ela tá com as 2 maiores marcas de MOBA do mundo, né, que é a Dota e LoL dentro dela, é um prato cheio. Lembrando que pra Riot, né, pegar como distribuição mundial, a Netflix é a melhor opção, né? Eles tinham 3 empresas para escolher, empresas de multiconteúdo, porque as outras são os próprios estúdios que fazem suas próprias obras e publicam, né? Caso de Disney, Warner e tal. Aí eles têm a Apple TV, que é praticamente só pra quem tem Apple, é forte nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos ainda é um fracasso. Você tem a Amazon Prime Video, que ele tem um atraente que é ser barato, isso no mundo inteiro. Porém, ele não tem um catálogo que apetece o grande público. E você tem um monstro que é a Netflix. Então, escolher entre os 3 é até meio simples, pensando numa obra do tamanho do que LoL é hoje. Só que eu acho que o grande segredo do sucesso, que é da onde veio a pergunta da Carol, veio da produção de roteiro, cara. Porque foi uma obra que atraiu gregos e troianos, né? Eles fizeram um roteiro, eles fizeram uma história muito bem construída, que eles, claro, basearam no jogo, mas fizeram uma história que quem nunca jogou
jogou o jogo na vida, ou quem não gosta de MOBA, vai entender e vai gostar pela história em si. Você tem os easter eggs lá pra quem é fã do jogo, só que esses easter eggs não vão mudar a história. Se você não conhecer o jogo e não conhecer esses easter eggs, você não vai entender a história completamente. Não, você vai continuar entendendo igual a que a pessoa que gosta muito do jogo entendeu, porque a história é muito explicativa. Eu acho que o roteiro inteligente, claro, uma animação que salta os olhos, são grandes segredos aí pro sucesso de Arcane. E foi bom eles lembrarem, né, desses 7 anos, porque eu não sabia dessa informação. E se lembra quando a gente tava conversando aqui nos bastidores, só para os nossos ouvintes entenderem, é que a gente tava comparando Arcane com os animes que estavam saindo, que saem semanalmente, que a gente acompanha. Tem a comparação, Arcane deve ter tido uma vida de pré-produção, tá aí, tá explicado, né, 7 anos de produção. Às vezes no background, é bom até o público ficar sabendo dessas coisas, né, a gente se preocupa em ser honesto na nota que a gente vai dar, né, e eu falei, pô, pra mim, Arcane é a melhor animação de 2021, disparado. Aí o Carlos até citou, falou, não, mas tudo bem, mas eles tiveram pelo menos 4 vezes mais tempo aí pra conseguir fazer a animação, fazer o roteiro e tudo mais. Eu falei, pô, mas a gente não pode culpar Arcane se a indústria japonesa, que é o que a gente mais grava aqui, é a toque de caixa. E a gente sempre discute esse tipo de coisa pra ser honesto tanto com a obra quanto com o público, né, Carlos? Não, e eu concordo, e na verdade eu gostaria que os animes tivessem mais produções, como a indústria de cinema de anime faz. Porque a indústria de cinema, tu vai pegar e vai ver, tipo, o Makoto Shinkai libera filme de 3, 4 anos. Ele não libera filme de toque de caixa. O Hosoda, por exemplo, é um cara que consegue fazer filme a cada 2 anos e já é impressionante, entende? A Ghibli conseguia, nos seus vários tempos, soltar filme quase todo ano, porque o estúdio é gigante. Então, existe toda uma produção muito bem trabalhada. Então, pré-produção, produção, coisas que acontecem muito mal e porcamente na indústria japonesa de anime, na anime serial que a gente tá falando. Na indústria de cinema funciona perfeitamente a princípio, né, que a gente saiba. A gente gostaria de ver esse tipo de coisa, a gente gostaria de ver esse tipo de coisa igual a Arcane, até porque Arcane foi muito tempo, né, 7 anos é até bastante tempo, mas pô, se você for pegar, por exemplo, um processo como do primeiro Frozen, o segundo Frozen já é mais conturbado, o primeiro Frozen demorou 5 anos pra ser feito. Não vou nem entrar no mérito do, sei lá, Toy Story, que é uma história meio bizarra, assim, mas a animação demora, gente, pra animação boa ficar pronta, a animação demora. E o que me saltou mais aos olhos, Raul, você falando de roteiro, você falando da animação como um todo assim, foi a direção, cara. Porque a direção é que amarra isso tudo, entende? É ela que dá o sentido da coisa. Você precisar ter um roteiro que amarre pontos que são para o telespectador que não conhece a obra, como é o meu caso, para outros que são muito fã do jogo e que vão pegar todos os negocinhos e tudo mais e tal, isso é um detalhe que a direção tem que tomar conta, muitas vezes ela não toma conta. Aí, além da parte técnica, né, dirigir como é que vai ser dublagem, dirigir como é que vai ser o tema das histórias, como é que cada episódio vai ser montado certinho, ajudar o montador, o editor, e a edição de Arcane é primorosa, entender a estética que vai ser feita a obra, né, e tudo isso, assim, vai com a direção, e eu acho que como o Arcane se demonstra um produto, aí, no melhor sentido da palavra, estupidamente bem feito, aí eu tenho que bater palma pra direção, porque não tem erro, cara. Não tem erro no sentido. É tudo muito bem amarrado, como tu falou, a direção de fotografia é um primor. Eles entendem a estética desde o início, que é uma estética bem steampunk mesmo, do melhor jeito que a gente pode fazer. A edição é muito bem feita, a forma como eles narram a história é muito bem feita, e aí vai até o roteiro. E aí a demanda que tem pro roteiro é a demanda do diretor, que é preciso contar essa história, e a gente até comentou, o que você falou por cima, né? O grande detalhe, né, pra esse tempo todo de produção foi como amarrar esses 2 pontos de história. Como é que você vai servir... É uma coisa que a Marvel de vez em quando faz com o Primor, né? Como é que você vai servir o fã do quadrinho junto com o fã do filme, do cinema, né? E eu acho que nesse sentido a Arcane fez um trabalho primoroso, principalmente de direção. Dá pra perceber, em certo sentido até, cara, que mesmo sendo 3 diretores, eles podem ter dividido os atos. Eu chuto que eles dividiram os atos e dividiram as equipes pra dar certo, entende? Pra ser uma coisa muito coesa. E eu chuto mais isso também pelo ritmo da obra, porque você consegue perceber que o primeiro ato é um ato de apresentação / ação, o segundo ato é um ato bem mais lento, em comparação com os 2 primeiros, mas ele não chega a ser lento, mas ele é mais lento, ele é um ato de construção e tudo mais e tal, e o terceiro ato é um ato de catarse, tudo acontece. Caos total. E ele tem que amarrar tudo pro que vem no futuro, né? Sim, exatamente. E eu acho que nesse sentido, muito provavelmente o que eles fizeram foram, por que montar em 3 atos? Porque eram 3 equipes diferentes, com 3 diretores, e eu até senti um pouco disso. O jeito de editar muda um pouco, então provavelmente também eram 3 editores
diferentes, ou equipe de edição, né? Primeiro montador, segundo montador, finalizador, então assistente. E aí eu acredito até que eles separaram muito bem as equipes pra fazer cada parte e assim construir, né? Todos os sentidos. O que deveria ter mais casado provavelmente deve ser a direção de fotografia, porque tem que ter uma sequência muito, muito bem pensada. Mas o resto, assim, eu acho que deve ter sido 3 equipes diferentes que devem ter montado. E Arcane permite isso, né, cara? Porque tu tem uma transição, principalmente da primeira parte pra segunda, né? Então tu permite essa mudança, até na direção de arte, em certo sentido, esse tipo de coisa. Tem um pulo de tempo, uma mudança no roteiro também da história, né? Então, acho que ajuda um pouco você mudar a equipe. Ajuda pra você dar outros ritmos na história, né? Você se permite uma história com crianças e uns adultos de pano de fundo, tu tem um ritmo, e a história, quando eles viram adultos já, né, ou já tem responsabilidade, tem outro ritmo. Tem outro ponto também que eu acho que a Riot acerta muito mesmo, isso desde muito tempo, que é a forma como eles vão distribuir alguma coisa que eles querem. No caso daqui, de Arcane, eles criaram até o nome pra isso, que é chamado de Riot X Arcane, que é um marketing próprio pra Arcane, que eles fizeram ao redor do mundo inteiro de publicidade, eles panfletaram Arcane em todo lugar. Inclusive, não sei se eu vou falar o nome certo, é o Burj Khalifa, maior arranha-céu do mundo, que fica em Dubai. Eles botaram lá os telões, tudo, não sei, saiu até vídeo disso. Tiveram investimento aí também pra jogar, né, a série para pessoas que realmente não tinham como alcançar, que era fora do jogo. Eles gastaram com marketing um dinheiro de cinema blockbuster, sabe? Sim, aqui em São Paulo teve alguns exemplos, como por exemplo na linha amarela do metrô, toda enfeitada de Arcane, com pichação da Jinx e tudo mais. E tem um trem também da CPTM que tava todo inteiro de Piltover, com tema Piltover. Cara, eles realmente investiram demais nisso. Foi assim, absurdo. E o restaurante, e olha, eu gastei meus últimos dinheirinhos, mas eu comprei e consegui os brindes. Falar nisso, parabéns pelo restaurante, que merda de serviço, viu? É, a logística é horrível, mas valeu a pena pelo brinde. Um grande erro aí no marketing de Arcane foi não ter nenhum tipo de supervisão decente pra esses restaurantes que eles colocaram pra seus restaurantes, porque horrível o serviço, cara. Horrível o serviço. 300 reclamações externas. Eu tive uma reclamação quando eu fui comprar. A Carol depois foi comprar, teve reclamação, então, sabe, o serviço horrendo. Fora aquela mesma logística que acontece, geralmente, né, no marketing, quando tem essa parceria do iFood com a Netflix, eles priorizam só o sudeste do Brasil. Então, assim, nordeste tinha pouquíssimos restaurantes, norte não tinha basicamente nenhum restaurante, e sul um pouquinho menos que sudeste. Mas é aquela mesma premissa, é a logística das coisas. Eles investem no marketing, mas, assim, é Brasil, gente, é grande, né, enfim. E outra, deu um super retorno no marketing, né? Como eu falei, é um marketing de cinema blockbuster. É um marketing que eles gastaram, sei lá, Vingadores Ultimato, assim. É absurdo o que eles gastaram. E deu resultado. É top 1 do IMDb atualmente, né? Mano, ele engoliu o Round 6 na primeira semana, e mais que isso. 112 milhões de plays, hein, Raul? Na primeira semana. Sim, e a gente tem que lembrar, as pessoas não falavam tanto de Arcane antes de estrear a obra. Todo mundo falava do Cowboy Bebop, né? Que ia sair e tudo mais, né? Só se falava disso, só falava muito de Round 6. E foi ofuscado pelo Arcane. Cara, o Arcane engoliu a Netflix de uma tal forma que foi esquecido Cowboy Bebop, Round 6. Cara, passou despercebido novidades sobre One Piece. É. Cara, Arcane engoliu o entretenimento da Netflix de uma maneira absurda. Ou seja, tudo isso veio desse marketing gasto, né? Que trouxe resultados. Aham. E ainda nessa semana que a gente tá gravando, tem muita gente ainda começando Arcane, investindo Arcane. Eu mesmo tenho amigos que nunca, nem sequer jogaram LoL, ou tipo, nem queriam chegar perto. Mas assistiram Arcane por uma recomendação minha e eles falaram, pô, não imaginava que LoL tinha esse universo, né? Pra mim, eu tinha uma outra imagem, até fiquei com vontade de jogar. E eu acho que é justamente esse ponto que a Riot quer tocar, naquelas pessoas que não tinham contato com esse universo, sabe? Talvez seja o foco principal deles, e talvez por isso seja uma revolução, né? Como o Carlos, ele abriu o pauta aqui sobre essa pergunta. Os gastos de Arcane não fica só em marketing, em animação. Cara, não é barato pegar uma banda de sucesso mundial como Imagine Dragons e botar os caras animados tocando num episódio. Não é barato fazer rotoscopias e botar ele dentro do anime. Também, né? Idem. Sobre essa parte do Imagine Dragons, né? A Riot, ela até soltou um vídeo à parte, né? Com uma animação sobre essa música tema aí do Arcane, que é o Enemy, pelo Imagine Dragons, que já tem um
um histórico de longa data com o League of Legends. Foi com o Warriors, né, Carol? Então, a partir de Warriors, foi que começaram a pensar, vamos fazer uma série, vamos chamar Imagine Dragons, sabe? Eu acho que uma coisa ligou a outra, pelo sucesso da música que foi em 2014, se eu não me engano. Um estouro, né? Foi um estouro, gente. Todo mundo cantava, sabe? Realmente foi um sucesso essa música. Eu acho que provavelmente a partir daí começaram a associar essa imagem do Imagine Dragons com o League of Legends. E Imagine Dragons combina muito com o LoL. Eu não sei porquê, mas ela combina muito, sabe? O Warriors Anime combina muito com a temática de League of Legends. E outra coisa, a Riot, ela sempre trabalha muito bem com as músicas dela, né? As músicas tema de cada ano. Se a Riot sabe fazer uma coisa muito bem, é música. A Riot sabe fazer muita música boa. Fala mais um pouquinho sobre o roteiro. Que espetacular, né, cara? Porque ele introduz de uma maneira muito eficiente em apenas 9 episódios os campeões, personagens secundários quando a gente se fala em jogo, mas personagens que acabaram virando personagens principais na série. A gente se porta com esses personagens e, além de tudo, a gente começa a entender como funciona o mundo de LoL, explica como funciona ali, né, Piltover e a parte baixa dela, que seria como se fosse uma favela, e dessa favela nasce um país, né, que é Zaun. A gente acompanha a criação de Zaun, a criação dos personagens, e partindo desses dois países, entre aspas, a gente começa a ver ramificações ali com alguns personagens que vão aparecendo pra começar a espalhar a história em outros países, né? Houve citações de outros países, bem timidamente, mas a gente começa a ouvir países que provavelmente já vão ter importância na próxima temporada. Sim, e Piltover, Zaun, né? Andam de mão dadas, até porque são grudados. O Zaun nasceu do lixo de Piltover, né? Zaun era a favela de Piltover, né? Fazia parte. É um país só, no fim das contas, né? Uma subferia, né? Então, baixo ali da sociedade, né? Que não tinham muitos recursos, né? Todos os recursos de Piltover ia pra baixo, né? E conforme vai descendo ali, vai descendo também os recursos, né? O que resta ali. E assim, mesmo Zaun tendo essa característica, ele ainda assim, a segunda maior cidade tecnológica do mundo inteiro de Runeterra. Aí, lógico que Piltover é a primeira, né? Então são duas regiões muito características pela sua tecnologia. Que a gente vê até que eles chamam lá um evento de Dia do Progresso. O dia em que cientistas vão apresentar todas as suas pesquisas, suas invenções, seus experimentos ao longo de um ano inteiro. E eles são conhecidos lá por revolucionar, né? Por eles mudarem o conceito de vida, né? Da forma que eles podem usufruir de, sei lá, de objetos ou de alguma coisa que possam facilitar pro seu cotidiano. E a gente vê muito disso no começo pelo Victor e pelo Jace, né? Mais pelo Jace. O Victor ele é introduzido um pouquinho mais tarde sobre esse assunto aí. O Jace, que na época era no começo, né, da série, apenas um estudante assistente do Heimerdinger. Eu achei bem legal isso que o Vups falou. A Riot, ela objetivou trazer novas pessoas pra dentro da obra. E eu sou uma delas. Fiquei muito interessado no universo de LoL, assim. Sendo muito sincero, eu não fiquei nem um pouco interessado em jogar o jogo porque eu conheço a comunidade. Mas, o universo, sim, o Lucas lá do Catum já tinha comentado com a gente que a parte escrita, né, das HQs e da construção histórica de LoL era muito legal, que ele já tinha lido algumas coisas. E aí eu me peguei interessado em correr atrás disso, de entender os personagens, de entender tudo mais. E eu acho muito interessante, cara, como eles construíram esse universo e como que o Raul falou, né, teve a necessidade de se expandir. É esse mesmo universo que já existia pra você construir a série e possivelmente pra você construir todo o universo que vai vir posterior a essa série, né? E a dificuldade disso, né? Porque você já vem de um trabalho de uma base, mas você obrigatoriamente precisa expandir aquela base, até porque muito provavelmente aquela base era feita pra quem já jogava, né? Ela não era feita pra pessoas que nunca tiveram contato, esse tipo de coisa. E a mídia do audiovisual te permite isso, te permite essa expansão. E aí, cara, a forma como eles narraram, principalmente baseados nas duas irmãs, né? Que são as duas que dão a linha, mais ou menos, da construção da história como um todo, e aí você faz o resto do mundo girar. Na verdade, são as duas na subferia e o Victor e o Jace ali na cidade alta, né? São de histórias paralelas, né? Eles resolveram trabalhar com roteiros paralelos. É muito gostoso de se acompanhar os episódios, entende? Os personagens são muito interessantes, a forma como eles resolveram fazer vários desses narrativas paralelas que se encontram, né? Então, no final a gente tem a narrativa paralela também do Heimerdinger com o Echo, né? Narrativas paralelas que no final se encontram e por aí vai. Isso tem o tempo inteiro, né? Contraste no roteiro de Arcane.
E isso enriquece, cara. Arcane é uma história que você pode assistir só pelo entretenimento, mas você pode assistir também pra você entender a construção de sociedade que tem ali, né? Com várias camadas. E é isso que enriquece o roteiro. Você tem tanto o fator micro quanto o fator macro super bem explicado. Você pega ali o pessoal de Piltover, da parte alta da cidade, aí você vê ali que tem um governo que finge que não tá vendo as coisas, as pessoas que comandam só querem saber das suas coisas chegando, o dinheiro entrando, algumas poucas pessoas ainda pensam de maneira lógica no futuro das coisas. Aí você vê uma nova tecnologia chegando, que é a Hextech, né? E como essa tecnologia é importante pra guerra que está por vir, né? E aí lá no final você começa a ouvir falar de uma guerra, que é um fator lógico, né? Você pega um jogo onde existem campeões e seus exércitos, então é claro que vão falar de guerra em algum momento. E você acha legal como vai construindo a história pra chegar nessa guerra e como vão chegando personagens que vão falando, então, olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo de ter uma tecnologia aí que a gente pode transformar em arma. E aí na Cidade Alta a gente vai começando a ver o macro, né, dessa guerra se formando, e enquanto isso a gente vai ver no micro, né, os criadores dessa tecnologia, as pessoas que eram contra essa tecnologia ser criada, as pessoas que deram apoio. Aí depois a gente tem uma cidade, o resto do país, né, que é a subferia, que é onde é tudo jogado fora, onde as pessoas eram esquecidas, onde as pessoas da Cidade Alta falam, não mexe com esse pessoal não, eles são perigosos, porque ninguém quer olhar pras pessoas, né, ninguém quer ver o problema, ninguém quer resolver o problema, as pessoas só querem esquecê-los, né, e a subferia, ela explica muito isso. E aí que o Carlos tinha comentado, né, sobre o Heimerdinger e o Echo, o diálogo dos dois, é muito bem isso, né, aquela cena que o Heimerdinger, ele coloca a capinha e começa andando pelas vielas, sabe, e ele tá assustado. Descobrir como é realmente o mundo ali, né, lá ali embaixo. Pois é. Ele chega em Zal e fala, nossa, tem pobre. E ele não sabe como agir, né, tanto que ele tenta ali fazer um brinquedo pra uma criança e a mãe da criança fala, sai de perto desse cara aí! Sim. Tem um diálogo ainda na sequência disso, em que o Echo fala que o que a gente precisa fazer pras pessoas não é algo pra sobreviver, e sim pra viver. E é isso que ele tenta fazer ali embaixo, entendeu? Apesar das coisas que o Heimerdinger viu, o Echo ainda conseguiu criar um oásis ali no meio de Zal. E sabe o que é o bacana? Quando você vê Echo, você vê Heimerdinger, sabe? Você vê a Vi, você vê alguns personagens ali que são criados, aí você começa a dar risada quando certas pessoas aí que vão falar sobre isso no futuro vão chegar e falar assim, não tenta politizar o meu anime. Pois é. Sabe, a interação das pessoas que têm dinheiro e as pessoas que são pobres estão sendo esquecidas na subferia, a criação de um país dessas pessoas. Bom, se não tem política aqui, meu amigo, não sei onde você vai achar. Qualquer roteiro que você vai tratar de uma sociedade, você vai incluir uma sociedade dentro do seu roteiro, você tem que falar de política, não tem como. Não existe a possibilidade de não falar de política. E um roteiro que começa numa guerra, né? Exato. A Medarda ali que vem politicar com Piltover porque ela tem interesse em Piltover por causa que ela precisa de armas pra guerrear com uma outra região que vai aparecer futuramente, né? Então tá tudo englobado, tá tudo envolvido nisso. Eu acho muito bom o roteiro de Arcane, porque ele narra essas estruturas, né, essas camadas políticas, sem precisar ser, eu vou usar a palavra, ser pedante, assim, ser escroto. Porque ele consegue ser simples e ao mesmo tempo ele consegue ser muito complexo. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que várias das decisões que os personagens vão tomar, que eles vão discutir, são decisões meio simplórias, assim. Nós temos que fazer isso porque é o melhor pra tal coisa. Ou então, é uma parte que é muito bem editada, mas eu acho até meio assim, que é quando o Jace tem que fazer aquele mão beijada dentro do teatro, que ele vai passando todo mundo. Eu acho uma cena que ela é necessária pra obra, ela é muito bem editada, mas na minha questão eu não gosto muito da cena, eu acho meio expositivo. Mas ao mesmo tempo existe uma outra cena que eles estão discutindo, aquela tábua redonda deles lá, que eles estão discutindo as coisas e tudo mais e tal, e tem uma hora que eles viram e falam assim, eu não vou lembrar quem foi o personagem que falou assim, eles falaram, cara, a gente não tem noção do que os caras lá de baixo precisam. A gente não consegue determinar o que aqui de cima, da nossa visão, do nosso mundinho, o que as pessoas necessitam lá na periferia, lá na subperiferia, no caso, né? E aí, quando acontece essa frase no roteiro, ela não é uma frase somente expositiva nesse caso, mas ela é uma frase com muito peso, que é normalmente que as pessoas que estão em cima comandando não conseguem ter noção do que as pessoas de baixo necessitam. E aí vai nessa frase que o Echo fala, que as pessoas precisam de coisa pra viver. E Arcane fala o tempo todo sobre isso, né? O que as pessoas lá de baixo precisam pra viver, né? Então, no momento que tinha a ordem lá com o cara que tomava conta das crianças, né? O Vader, ele tinha uma ordem e tal. E aí quando cai essa ordem e entra o Silco, o que acontece, cara? Existe uma degradação gigante, entende? O que é necessário pra manter aquela harmonia, aquela construção. E é muito interessante porque no primeiro ato eles discutem muito
nesse momento, porque o Vader ele consegue manter todo mundo ali unido, com um pensamento e tal, as coisas em ordem, mas as coisas não parecem ir pra frente. Então é sempre discutido isso. A gente consegue se manter aqui, mas a gente só sobrevive. A gente não faz mais nada além de sobreviver. O que a gente vai fazer? Tem toda essa discussão no primeiro momento, e no último ato, a discussão é inversa. Tudo já foi pra merda. E aí? Como é que a gente resolve? Pois é. Você fala sobre complexidade, você pega as duas personagens principais da Subferia, a Vi e a Jinx, são um grande exemplo de como é complexa a série, como rapidamente a série conseguiu dar um tom de complexidade. Porque você pega a Jinx, ela é uma menina inocente que do nada se viu, entre aspas, traída pela própria irmã e sua protetora, carrega nas costas a morte de todos os seus, entre aspas, irmãos, inclusive a sua própria irmã, né, que pra ela tava morta. Tem uma relação ali de amor e ódio com o vilão da história, que ela sabe que é mal, só que ela necessita ali, né, dessa pessoa pra crescer, e ela enlouquece com isso. E aí vem aquele tom de até onde tudo que ela faz é por maldade ou porque realmente ela já não tem mais noção de certo e errado, sabe? Ela é uma personagem super cinza. Aí você tem a Vi, que ela só tinha uma grande missão na vida dela, que era proteger a irmã mais nova. Só que aí ela cresce, ela começa a se preocupar com a subferia. Quando ela começa a colocar a subferia na frente da sua irmã, ela perde a sua irmã. E ela perde a sua irmã no sentido de perde a confiança da irmã. É tão complexo, mas tão complexo a construção de personagem da Jinx. Eu vi alguns relatos, somente de quem tá estudando psicologia, de que ela tem alguns traços esquizofrênicos pós-traumáticos, pra você ver o quanto que eles conseguiram construir uma personagem com um problema psicológico e concluir de um jeito assim muito complexo mesmo, sabe? Você tem empatia por uma pessoa que tá matando todo mundo, sabe? E ela causa uma perda de identidade após trauma, né? Porque ela sai de Powder pra virar Jinx. E tanto, na verdade, é uma questão que ela mesma se pergunta, né? Durante todos esses 3 atos, ou os 2 últimos atos, né? Quem sou eu? Eu sou o Powder ou eu sou o Jinx? Tem que ter uma cena ali com as 2 cadeiras, não tem? Que acho que ela fala pra própria irmã, pra vai escolher quem eu sou. Eu sento onde eu sento na cadeira da Powder ou sento na cadeira da Jinx? É o médico e o monstro, é o Hulk, né? E é uma construção, assim, que o ser humano tem muito disso, né? De decidir quem ele é de verdade. E eu acho que o arquétipo da Jinx, ele atrai tantas pessoas, ele gosta tanto. E eu até me coloquei pensando nisso, porque eu me sinto preocupado com esse tipo de arquétipo, as pessoas gostarem tanto. É quase o mesmo arquétipo do Coringa, né? O arquétipo do filme do Coringa mais recente é muito parecido, né? Enquanto o arquétipo do Coringa dos quadrinhos do Batman já é um pouco mais além, né? Já é o Coringa surtadaço. E conversando, por exemplo, com a minha namorada, que faz psicologia, muito do que as pessoas gostam desse arquétipo, dessa construção, é que essa galera é literalmente a galera que teve um dia de merda, despirocou. E todo mundo pode ser isso. A construção, assim, desses personagens, assim, que despirocam e no caso da Jinx, são muito palatáveis, né? E são muito interessantes e as pessoas gostam. É porque eles não têm amarra, né, cara? Eles não têm amarra com as decisões da sociedade, eles não têm amarra com o que é certo e o que é errado. Eles estão tão neuróticos na própria cabeça que o que eles fazem é que se dane. São um desejo, né? As pessoas desejam ser um pouquinho assim. O ser humano, dentro de um ambiente de sociedade, ele tem que se sentir controlado, né? Então, por isso que existem, a princípio, a parte da parte psicológica, né? A parte do estudo de psicologia, é por isso que existem leis, é por isso que existe, principalmente, moral e ética, né? Que é uma coisa que não é lei, mas é um entendimento, né, do que você deve fazer, e o senso comum. São coisas tudo no imperativo. A gente se coloca essas coisas pra não sair fazendo merda. E no caso desses tipos de personagens como o Coringa, como a Jinx, como outros que tem por aí, como Walter White, por exemplo, né? Walter White nesses momentos também em Breaking Bad. São os caras que despirocam, eles não tem mais amarra com essas construções sociais. E eu acho que a gente fica sentindo inveja desses momentos. Na verdade, ela achava que não tinha até encontrar a irmã, né? Porque a única amarra que ela tinha com o seu antigo eu era a irmã, era querer a aprovação da irmã. Tanto que ela tenta a aprovação da irmã até o final. Inclusive tem uma cena maravilhosa, que é quando ela volta daquele parque de diversões lá, onde a irmã treinava, e aí ela arruma o bichinho lá que ela fica batendo, aí ela começa a bater num bicho também, aí de repente ela no final ela olha pro placar, aí ela tá em segundo lugar, o primeiro ainda tá a irmã, aí ela olha, faz uma cara feia assim, porque ela não conseguiu, e sai andando, e dá um tiro no negócio no meio. Acho que um ponto que enriquece muito a história de Arcane, e que também
que segura o público, que até que vem de fora, como até mesmo o Raul e Carlos, né, que não tinham contato com o próprio LoL, é o cliffhanger, que é muito gerado pelo final do ato 1, né, porque acho que séries assim, que às vezes você entra com um pouco de olho torto, você tem que ter um meio de segurar essas pessoas pra, na semana que vem, ela voltar empolgada pra assistir. E eu acho que o cliffhanger gerado no ato 1 é o ponto-chave dessa história inteira, porque é o momento que você dá o estalo e a história muda, né? É o momento que, tipo, sai de normal pra agora fudeu, sabe? Tipo, e tudo pro jeito que terminou aquele ato 1, você termina de olho aberto, de queixo caído e fala, o que aconteceu aqui? Eu preciso disso mais e logo. Então acho que esses momentos assim são os momentos que fazem mais da série ser um pouco diferente do que a gente tem no comum. Eu acho até que esse cliffhanger, essa mudança, né, esse shift que dá no final do primeiro arco, ele exemplifica o que a gente tá falando aqui da complexidade dos temas de Arcane e dos personagens. Porque, pra mim, o mais interessante foi entender que o Silco inicia Arcane como o grande vilão da obra e ele termina Arcane como o pai da Jinx. Tanto que ele termina a obra enxergando e começando a entender o que ele não entendia lá no primeiro episódio, né? Porque o seu grande colega de batalha que ele assassinou, o Vander, por que ele mudou? Sim. Ele não enxergava por que o Vander saiu de ser um cara durão pra ser um cara que cuida de crianças. Aí depois, no final, ele para, senta e fala assim, agora eu te entendo, né? Na frente da estátua do Vander. Porque mesmo a sensação que o Vander tinha com a Vi, ele tinha com a Jinx. Mas vocês acham mesmo que ele tinha esse tipo de sensação? Sim. Sim, tinha. Com a Jinx, sim. Se não tivesse, era pra ele ter matado a Jinx há muito tempo, porque a Jinx tava fudendo a porra toda. Ela tava descaralhando tudo. A Jinx é só merdeira. Ele nem entregou a Jinx pra Piltover. Não tô falando nessa parte, porque em algumas cenas me incomodava muito a Jinx no colo dele de uma forma, digamos, levemente sexual, entendeu? Quase um Estocolmo, você diria? Sim, acho que assim, na visão dele, ele achava que ele era pai da Jinx mesmo, entendeu? Não tirando essa parte que ele entendeu o Vander. Mas assim, o jeito dele de ser pai, talvez não tenha sido o mesmo jeito do Vander. Porque ele era um psicopata. A gente vê, literalmente, ele se entendendo como pai. Eu acho até que os objetivos dele com a Jinx, esse tipo de coisa, não tinham nada a ver com o que ele encontra no final, entende? E eu acho que é até por isso que ele mesmo se surpreende. E a gente consegue perceber isso no personagem, que é o desejo do melhor pra ela, acima de tudo. Como você, um pai, deseja isso o melhor pra filha. As maluquices que a Jinx faz, o jeito dela, esse tipo de coisa, ele só aceitava. Pelo menos pra mim sempre passou assim. Ele só aceitava porque é como um pai aceita um filho. E aí, cara, nessa construção, o que a gente vê é ele se tornando pai. É muito mais do que, no segundo ato ele já é o pai. Não, ele ainda tá se construindo como pai. E na verdade ele só vai se enxergar como pai no último episódio de Arcane. Quando ele tem que ou entregar a Jinx ou, sabe, eu arcar com os problemas de não entregar ela. Aí ele se entendeu que ele não conseguiria viver sem ela. Porque ele falou, eu ia entregar ela, mas eu não consegui. E a gente vê que há uma evolução, né, no personagem. O momento que ele catou a Jinx no final da Atom, não foi com o objetivo de se tornar um pai. Só que isso foi construído ao longo da série. Ao longo de seu próprio desenvolvimento narrativo. Quando ele pegou ela na rua ali sofrendo, ele se enxergou nela, né? Porque ela era exatamente como ele se via no passado, né? Porque ele se via sendo traído pelo melhor amigo, que era o Vander, né? E ter ficado sozinho, porque ele era mais fraco e não sei o que. O Vander era meio que o cara que protegia ele. E de repente o Vander tava tentando matar ele afogado. E de repente, o que acontece? Ele se viu na Powder, né? Tanto que ele fala, tem um diálogo no começo do segundo ato que é exatamente isso. Você é igual a mim. Você passou pelo que eu passei. A sua irmã era como o Vander. E ele tem essa dó, ele simpatiza por ela por causa disso. Só que conforme ele vê ela crescendo, evoluindo e tudo mais, ele começa a se ver como o pai dela. Tanto que ele batiza ela, né? Tanto que ele fala, o nome dela não é Powder, o nome dela é Jinx. E sabe o que eu acho bacana também? A criação de duas tecnologias e como elas foram introduzidas pro resto da série. Por exemplo, a gente tem ali na Cidade Alta, de Piltover, a Hextech sendo construída. E aí ela tem como ponto positivo que levou o país ali a um grande nível de desenvolvimento, né? Porque as pessoas podiam fazer entregas do outro lado do mundo em um segundo por causa dos portais. Só que como lado negativo, gerou ganância entre as pessoas ali do conselho. E lá em Zaun, a gente vê nascendo aquela tecnologia daquele líquido roxo, né? Em Zaun, onde quem era mais forte é quem reinava, você tinha ali um líquido que deixava você mais forte, só que, porém, ele te viciava. Então você vê os pontos negativos e positivos dessas duas tecnologias e como elas vão construindo essas duas cidades e gerando essa guerra entre as duas. Eles espelham, né, nesse quesito, assim, a necessidade da sociedade, né? Na Cidade Alta, a gente não tem essa necessidade de aplicação de força, porque já existe um controle, né? Enquanto com a queda do Vander,
existe uma necessidade de controle, com força, o ar de ser temido na subferia. Então você tem essa necessidade desse tipo de construção de tecnologia, enquanto em cima não. Aí acaba tendo essa narrativa também, né, das necessidades que depois se reverberam na narrativa do Heimerdinger e na narrativa do Echo, que a gente já comentou, que são as necessidades das pessoas. Vocês que jogam LoL, como que vocês viram a transposição dos personagens, dos campeões de LoL, à história da série, né? Porque são mídias completamente diferentes. Eu acho que uma coisa que ganha muito, né, de quem já era muito ligado com a história, são traços que trazem do próprio jogo, no caso, características de personagens pra cá, né? Quando, aqui nos bastidores também, que eu cheguei a comentar com o Carlos e com o Raul, é que tem muitos detalhezinhos aqui que enriquecem pra gente, que queria ver mais a história pra ver se a gente achava alguma referência. E eu até posso dizer mais aqui por meio da Caitlyn, a nossa xerife de Piltover, que ela, nessa série da Arcane, ela veste uma roupa com traços de cupcake. Além de, no próprio jogo do League of Legends, a Caitlyn, ela tem uma habilidade no qual ela usa uma armadilha e em cima dessa armadilha tem um cupcake. E essa palavra cupcake é muito tratado dentro da própria série, ou por meio dela mesma e da Vi, né? Ou uma relação entre as duas aí de amizade. E então acho que essas coisas acabam enriquecendo a gente e fala, pô, eu conheço essa parte da história que vem daqui pro background e a história começa a se ligar. Então pra gente fica até mais interessante assim de assistir e que funciona tanto pra quem não tinha nenhum contato quanto pra quem tinha contato. Pra mim, tá sendo uma descoberta, uma redescoberta, na verdade, da história do jogo, junto com as pessoas que estão descobrindo agora. Então, algumas informações eu já tinha e, obviamente, na série acabou meio que encontrando uma coisa ou outra. Os extras do jogo que a Riot fez são pequenos livros, né? Pequenas historinhas. Tem um de pequenas historinhas, tem os livros, as cinematics, né? São várias mídias em que eles soltaram partes dessa história e que agora eles estão começando a encaixar uma historinha na outra. Das HQs, enfim, das cinematics, a gente não tinha tantos detalhes da forma que foi enriquecido em Arcane, entendeu? Então a gente consegue entender um pouquinho melhor a história. É óbvio que a gente fica ansiosíssimo, assim, para aquelas melhores partes que tem da história. Mas essa série Arcane foi meio que um prelúdio das principais histórias de Runeterra aí. Ô Raul, pra responder a sua pergunta, acho que tem uma maneira mais simples e até mais direta de responder, né, com algumas explicações sobre que você perguntou, né, como que a gente enxergava o Arcane, diferente das pessoas que não tinham contato com o LoL, né? E eu acho que o personagem Victor, ele é o ponto-chave dessa pergunta, porque a maneira que a Carol e eu enxergamos o Victor e da maneira que você e o Carlos enxergam o Victor é totalmente diferente, porque são pontos de vista diferentes dessas duas situações, né? Primeiro que Raul e Carlos, eles não tinham contato nenhum e eles começam a descobrir o personagem do Victor. Pra mim e pra Carol, a gente já sabe como que ele é e a gente vê o Victor aqui nessa série, quando a gente olha primeiro, quando ele fala, eu sou o Victor, provavelmente a Carol e eu tivemos a mesma reação, que foi o seguinte, ele é o Victor? É. Como ele é o Victor? Só que pra quem não conhecia, é ok, é um personagem, é o Victor. Só que pra gente que já sabe como ele vai terminar, como ele vai chegar até a história atual do League of Legends, a gente pensa, ok, tem caroço aí. A gente fica na expectativa, como a Carol disse, a ansiedade de ver como que ele vai ter essa evolução pra chegar no que a gente conhece. Enquanto isso, na visão do Carlos e do Raul, é um pouco diferente, né? Que é a história da construção do personagem, que ele não sabe onde vai chegar, e pra gente é a história como chegou. A nossa visão vai acabar mudando também antes, porque eles estão mudando, conforme vai passando a Arcane, eles estão mudando a própria lore dos personagens pra poder ter aquele encaixe entre as histórias, como eu falei. Então, a gente vai ter outra visão completamente diferente do Victor. Vocês comentando sobre o Victor, faz todo sentido ele ser um cara do mal, porque a gente tem que lembrar que a maneira que ele tá sendo construído, ele é um cara, ele veio da subferia, ele começou a viver ali na Cidade Alta, sendo treinado pelo Heimerdinger, e aí o que acontece? Ele cresce, ele desenvolve uma tecnologia junto com o Jace é o cara que ganha todos os louros dessa tecnologia sozinho, o Victor fica doente, ele se vê a ponto de tentar jogar essa tecnologia, que é meio magia, meio tecnologia, meio runa em si, de repente ele já começa a se tornar meio máquina, e mais que isso, a gente descobre que no passado ele é treinado por um cara que não é lá muito bom, que é o cara que criou aquele líquido roxo. O cara que criou quase todos os personagens de LoL. E pior que isso, o Victor começa a aplicar em si aquele líquido roxo que a gente sabe o que faz com as pessoas. Então, se ele se tornar mal ao longo do tempo, ele começar a ter ódio e tal, e se tornar alguém mal, faz todo o sentido pra ele. E até então a gente não sabia como era o rosto do Victor. A gente descobriu em Arcane. Porque o campeão é só um robozão, né? Ele é um ciborgue.
Por isso que pra gente tem essa surpresa. Na hora que eu tive certeza que ele era o Victor, quando ele mostrou o rainho lá que sai das costas, o braço, eu falei assim, meu Deus, é ele! Eu achei a cena super maneira, mas acredito porque pra quem joga o jogo, ver a cena do Jace com o martelo e a Vi com as luvas lutando deve ter sido maneiro demais, né? Nossa senhora, é arrepiante. Nossa, a gente tá... Não, agora tá o E. Agora é o W, que... No final ali, a ult da Jinx. Uma coisa assim que eu reparei, e na verdade que eu assisti com o Raul, né? Que não conhecia nada sobre o mundo. E eu assisti com meus filhos que conhecem tudo também, tanto quanto eu. Então, quando eu assisti com meus filhos, a gente parava, a gente tinha que pausar basicamente a cada frase pra pegar referência. Nossa, olha tal coisa ali, olha tal coisa ali. E, cara, foi horrível assistir. Não dá, cara, porque toda hora você para, toda hora você pira achando que é uma parte da história e não é, sabe? Achando que é uma coisa e não é, porque você já tem um pré-conhecimento ali daquela coisa e você acaba julgando, assim, por ansiedade. Você vê o quanto que a série é boa, que a série acabou empolgando as pessoas de um jeito que a gente mal conseguia parar pra assistir, pra aproveitar direito, e a gente acaba tendo referências. Eu acho que foi um cuidado muito legal que tiveram, provavelmente, de direção de arte, em colocar esses easter eggs e essas pequenas coisinhas, assim, no fundo da tela, algo assim, meio desfocado. O time aparecendo nos 3 atos. Meu Deus, mano! E que a gente tinha que saber onde que ele tava. É uma loucura, deixa a gente maluco. E eles conseguiram fazer isso de uma forma, assim, que atraísse quem já conhecia a série, mas não atrapalhasse quem nunca assistiu, entendeu? Falar nisso, os fogolumes e aquele mural com eles desenhados já era pré-estabelecido, né? Pô, aquele painel lá desenhado é lindo, né, velho? Que isso? Nossa, vocês encontraram a Jana, que tinha referência a Jana naquele painel. Não, pior que não. Mas a Jana, ela é de Piltover, ou de Zaun também, né? Qual que é a cena preferida de vocês? Ah, eu acho que é a Jinx com a fumacinha azul procurando pela Vi. Ah, e a Vi tacando a Caitlyn na parede. Eu falei, senti o cheiro de couro. Você é gata, Cupcake? Nossa, mano. Chega arrepiou, olha. Eu acho que eu sei qual que é a minha cena favorita. Se eu não me engano, acho que é a Ato 3, né? Que acontece isso. É quando a Caitlyn já soltou a Vi. E já fizeram, acho que, um encontro, né? Da Jinx e da Vi. Mas quando a Jinx... Tá um momento de tensão ali. A Jinx, ela solta aquela fumaça azul. Aí fica girando a cena. A Vi tá procurando a Jinx. E tá lá o fogo azul, né? O fogo azul dela, ela no alto ali. E a Vi enxerga o fogo azul, né? Bem de longe. A fumaça azul, né? Bem de longe. E uma coisa que acontece no LoL atual é que a Jinx tem tatuado nuvens azuis no corpo dela. Acreditamos nós, né, entusiastas de League of Legends, que aquela tatuagem dela no corpo da fumaça azul seja pra chamar a atenção da Vi, né, pra que ela proteja a Jinx. E quando eu me veio isso na mente, causou um arrepio em mim, agora tudo faz sentido. Até a tatuagem dela tá lá por algum motivo. Eu acho que é o momento que encaixou a história do jogo com a história de Arcane ali. Foi muito completinho uma coisa com a outra. Mas se eu não me engano, acho que no final, quando ela já tá na mesa ali, ela já tem algumas tatuagens de nuvem azul, não tem? Pois é. Que pra gente, até então, era puramente estética, né? A minha, com certeza, é a cena da Jinx lutando com o Echo, que aparece a cena dos dois criança correndo um atrás do outro, aí de repente eles adultos assim, e tem a cena de ação e aí a Jinx cai. Porque a Jinx ganhava, né, quando era criança, e o Echo vence. Aquela cena é maravilhosa, cara. Eu tive que voltar a cena, porque aquilo foi muito bonito. Foi muito bonito. E ficava um negócio preto e branco, assim, quando eles eram crianças, sabe? É, eles fizeram um 2D em estilo aquelas pinturas japonesas que faz só com pincel no preto e branco. E é o mesmo estilo de animação do Spider-Verse que o Carlos tinha citado no começo do episódio. Que eles misturam ali estilos de animação pra deixar a cena mais rica. E, cara, é maravilhosa a cena. Porque fica eles adultos, eles criança. Aí eles correndo assim, brincando e rindo. E eles sérios, sisudos, sabe? Aí junta essa cena, o clipe do Imagine Dragons. Aí o povo chora. Ai, meu Deus. Eu tava pensando nela entre as minhas preferidas. Eu gosto muito dessa cena. Eu gosto, de todas que a gente já falou que eu também gosto. A cena do Silco falando com a estátua do irmão, eu acho muito foda a cena também. Agora, tem uma cena, mano, que essa não é uma cena, mas é uma sequência, né? A sequência final do terceiro ato, que é todo mundo morrendo com a bomba da Jinx, aquilo, como espetáculo visual, tipo, me marca na série de forma absurda. Porque é uma catarse muito grande esse final do terceiro ato. Quer dizer, a gente não sabe
sabe o que aconteceu, né? Tem personagens ali que não tem como morrer. É isso que A gente sabe que tem personagens que não tem como ver porque eles são próprios do LoL mesmo, né? Tipo o Jace que tava ali, né? Ele continua vivo. O Jace tinha chegado no prédio e falado que ele tinha feito um acordo. É, o acordo que iria destruir Piltover, né? Quando ele finalmente tava conseguindo convencer todo mundo a deixar a Subveria virar Zion. Zion, ó, tô pensando em Matrix aqui. Zion! Vocês me ouvem! Referência a Matrix aí. É porque até lá eles não eram conhecidos como Zaun, né? Era a Subferia, né? É oficialmente como Zaun. Isso era só uma subferia ali de Piltover, né? É, fazia parte de Piltover, depois virou um país independente, né? Sim, sim. O cara tentando convencer o conselho a transformar Zion em um país independente e de repente tá vindo um míssel. Agora, outros pontos que eu gosto muito também. O final do primeiro ato eu acho impressionante. Eu só queria ajudar, né? Ela dizendo. Tadinho. Com a bomba lá também. Jake só faz merda, meu Deus do céu. E uma outra parte que eu gosto muito, muito, muito é quando a Kathleen e a Vi, elas vão parar no submundo do submundo. Quando eles vão parar na Cracolândia, eu acho a direção de arte ali, a direção de fotografia, tudo. Eu acho muito absurdo aquela parte. Você sabe qual que é a cena maravilhosa que tem ali? Tá, vai correndo lá e fazendo os parkour. Aí a Caitlyn pulando todas que não consegue fazer. Daqui a pouco tá a velhinha de 70 anos É passando. verdade. Ponto de curiosidade, até pra quem já acompanhava o LoL, né, e pra quem não acompanha também, os ouvintes não vão poder ver a imagem, mas vocês podem até pesquisar, né, caso quem não tenha visto ainda essa referência, né, vai do jeito que ela é dentro do jogo, né, a campeã. Ela tem o óculos do Clegor, né, que era um dos que morreu ali no final do primeiro ato. Ela usa, provavelmente deve ser, guardar de lembrança, né, dos irmãos. Botaram o menino vestindo esse óculos aí pra dar mais background, né, pra personagem da Vi. Eu acho isso muito bonito, que eles tenham tido esse cuidado. E o personagem dele é muito massa, mano. Muito, muito massa no primeiro ato. O outro moleque é muito chato, mas ele é muito massa. Outro chato, ele só implicava com a Jinx também, né? Tem uma passagem que é uma direção e uma edição fantástica, que vocês vão lembrar que eles têm que pular de um prédio pro outro. Aí eles não apresentaram ainda o gordinho. E aí o outro moleque pula e o outro moleque, isso aí. E a câmera treme sem ninguém perceber. Aí eles viram assim, tá o moleque lá, ele olha pra ele, seu merda. E ele sai andando. Eu acho muito bom aquela cena. O arrogante é o Milo e o gordinho é o Clegor. Quando o Echo volta, né, que ele tira a máscara. É nota 3, né? Quando o Echo tira a máscara, ele dá um abraço. Bom ver que certas coisas não mudaram, né? Aí rola aquele abraço. Nossa, aquela cena lá é emocionante. A interação que eu mais gosto entre os personagens aqui do Arcane, com certeza, é o da Vi com a Caitlyn. Nossa, são muitas cenas boas, né? Cara, elas já tinham uma boa interação em game, né? Tipo, no jogo elas já tinham umas trocas, assim, de frases legais, digamos assim. Até que uma outra personagem que não tem aqui, que é a Miss Fortune, né? Que a Miss Fortune fala que ela vai trazer alguma coisa de comida. Aí a vai falar, tente cupcakes. Miss Fortune que ganhou um jogo também, né? Essa semana aí, né? Um jogo de RPG, né? Ganhou Renegade King. Isso, Renegade King. Que é de uma outra região também, né? Eu achei que fosse aparecer, cara. A hora que apareceu o mar ali, eu pensei... Imagina os piratas de água de Cintina ali. Nossa. A Riot, ela era uma empresa e ainda focada no League of Legends, né? Porém, ela agora tem outras equipes aí que trabalham dentro da Riot, que eles focam em outros jogos também, que foi, que já são sucesso também com o próprio Valorant, né? Que é um FPS de tiro, né? O sucesso que é Valorant, agora tem os jogos de carta, que é o Legends of Runeterra. Certo que isso daqui pega um nicho muito mais centrado, né? Que é o público que é fã de jogo de carta, é um público muito menor. Porém, agora também tem o do celular, né? Que é o Wild Rift, o LoL pra quem quiser jogar no estilo MOBA, é pra celular, quem quiser aí, que não tem computador pra jogar, que é muito bom também, né? Joguei um pouquinho, não é um pouco do meu estilo de jogar em celular, mas eu joguei. Tem aquele que saiu antes do Runeterra, que já tem até campeonato mundial dele já, pro. Ah, o TFT? É o TFT, que é grande ainda também, né? Perdeu um pouco de público, mas ainda é grande. Mas, e outra coisa, somaram todos os jogadores de jogos de Runeterra, lembrando que é de Runeterra, Valorant não faz parte de Runeterra, foram registrados no mês de outubro, entre o dia 1º até o último dia 31, 180 milhões de jogadores únicos em jogos de Runeterra, ou seja, Legends of Runeterra, League of Legends e Teamfight Tactics, né, que é o TFT. Então, nesses 4 jogos foram registrados 180 milhões de jogadores em um mês. É muita gente. Inegável que Riot Games é um sucesso diferencial aí, que eles sabem como trabalhar com o público, eles sabem como trabalhar sua mídia, seu conteúdo, seu marketing. É uma empresa de muito sucesso. Não, concordo. Só tem um público merda, né? Ah, isso como qualquer game e esporte, né? Outra coisa que LoL foi super progressista, né? Os 2 casais de LoL, os 2 chips de LoL, são chips homoafetivos, né? Vai Caitlyn, Jace e Victor. Olha só. São chips aí que em
enlouqueceram a internet nessas últimas semanas, né, Carol? Com certeza. Eu sou muito fã do chip de Caitlyn e Vi, pô. Também. A Vi tem um cabelinho estiloso ali que, nossa senhora, né? Não, Carol? Não precisa nem ter o cabelo, velho. Só olhar uma na cara da outra, você já sente assim, ó, um cheirinho de couro assim no ar. A hora que elas estão deitadas na cama e chega a mãe da Caitlyn e vê as duas juntas assim. Ela tá deitada na cama, passa a mãozinha no rosto. Ali é muito tipo, ih, deu merda. Não é isso que você tá pensando. Mas é. Eu acho que a Caitlyn na série é um puta personagem, cara. Eu gosto muito dela. Ela, inclusive, é o grande contraste da própria Vi, né? A Vi foi a menina que desde criança viu a verdade nua e crua. A Caitlyn é a menina que nasceu na família rica, né? Ela é filha de uma das pessoas ali do conselho e, de repente, ela arruma um emprego. Ela é subvalorizada porque ela é filha de uma mulher rica, ela não conhece o mundo real. E, de repente, ela é jogada naquele mundo, né? E ela vê que realmente tudo era completamente diferente do que ela imaginava. Até porque seu superior, ele tinha envolvimento com o Silco, que encobria toda a sujeira. Ele não deixava a sujeira chegar em Piltover, né? É o negócio de você colocar a polícia na sua mão pra você ter o poder, né? É a máfia, né? E ela é o Batman, né, mano? Porque descobriu todo o segredo sem nem ter dado o pulinho lá, né, velho? Porra, é muito bom aquilo. Ela é boa investigando. Não, ela foi boa investigadora, mas a Vi caiu na mão dela que nem uma luva. Vai, luva. Não foi essa, não foi por isso que eu falei, mas é real. Sem querer. Agora que eu entendi. Caiu, vai com uma luva. Eu caí na minha própria teia de mentiras. Eu acho que quem tem muito a crescer na história ainda, porque todos os personagens estão muito bem desenvolvidos e tal, quem tem muito a crescer, tá só no começo da jornada é o Heimerdinger, né, cara? Quando ele começa a enxergar o outro lado que ele se negou a ver a vida inteira. E a vida dele é longa. Cara, eu sabemos que não mostraram nem 10% do que o Heimerdinger é, né? Até porque não mostraram nenhuma habilidade dele, né? É. Nenhuma característica dele em batalha. Ele passou metade da série falando, tipo, gente, isso vai dar merda. Gente, isso vai dar merda. Porque realmente a primeira coisa que eu pensei quando o Jace e o Victor mostraram as armas sex tech deles, eu pensei, isso aqui não vai ser pro bom uso. Uma manopla gigante e um braço que solta raio? Isso aqui com certeza vai ser usado pro mal. E o Heimer falou, né? Eu acho que vocês precisam de mais tempo pra trabalhar, pra uma forma que eles não usem isso pra ferir pessoas. É porque nem faz sentido, né? Um braço que solta raio laser não vai ferir ninguém. Imagina, não vai fazer nada disso. Foi a conversa que a Medarda, filha lá, a Mel, né, teve com ele, né? Quando ela ficou insistindo pra ele fazer armas, ele falou, não, eu quero fazer coisas que ajudem as pessoas. Principalmente no final do segundo e começo do terceiro ato, é muito citado a questão de, você nunca teve lá, como é que você sabe o que eles querem? Como é que você sabe o que eles precisam? Pois é. Você não tem noção do que eles precisam, né? Às vezes, jogado isso pro bem, como o Victor jogou esse diálogo, né? Falou, pô, ele sabe o que eles precisam, porque ele nasceu lá, né? Às vezes pro mal, como a Medarda. E falando em Medarda, a gente uma das melhores personagens criadas aí, que não era campeã, que é a Medarda mãe, que é a personagem introdução, né? Vamos introduzir o universo numa personagem só, né? Vamos ligar os pontos contra a região, né? Só experimentando a comida local. Só experimentando a comida local. É, até parece. A gente sabia que lá, até então, né, aqueles portais Hextech ali, que são as torres, né, elas são usadas pra transportar vinhos na época, né? Era mercadorias em geral, né? Pois é, isso. Escondimentos, vinhos e essas coisas, né? E isso é até interessante porque a gente fica sabendo disso, porque o que a gente tem na nossa visão, né, de pessoas que já procuraram um pouco sobre a lore das regiões e até dos personagens, é que esses portais Hextech eram usados pra transportar armas de guerra. E olha que coincidência, né? A Medarda vai lá, diz que provavelmente estão perto de uma batalha, interesses políticos aí de fazer um acordo com Piltover, encaminha-se para uma nova história em Arcane. Eu acho que é muito interessante o ponto que eles deixaram aí solto. Ela já introduziu bem, já falando da região, ela fala que ela falou com alguém importante de Noxus e que tinha interesse nesse Hextech ser transformado em armas para ajudar eles, Noxus. Então, já temos aí uma pequena introdução do que será essa futura guerra aí. Acreditamos nós que seja uma guerra, né? O próximo temporada de Arcane. Acho que ela cita o que é uma guerra, não cita? Eu não sei se a próxima temporada vai começar a guerra ou se a guerra vai começar no final dessa próxima temporada, porque eu acho que eles têm muita coisa pra introduzir dos outros países, sabe? É. É até uma coisa que eu ia perguntar, se vocês já imaginam, porque, tipo assim, ela fala do remexilico que vai acontecer ali, né? Toda a merda que vai acontecer, a briga de boca de fumo ali, vai ser porque o irmão da mina ali foi morto. Ele se meteu com um cara que ele não devia, e aí o bagulho vai ficar doido.
Que acreditamos nós que seja com alguém do outro lado da guerra, né? Tipo, não de Nox, que aí vem a Medarda, mas sim de Ionia. Que deve ser alguém de lá, de alguma treta ali com alguém importante. Mas a própria história ela já começa a introduzir que vai rolar essa guerra entre esses dois países e essa guerra já vai começar a expandir pra uma escala global, né? Eu não consigo nem dar um chute, porque eu nunca fui uma pessoa que realmente pegava a fundo pra ler toda a história de cada personagem ou região, né? Eu comecei a ter interesse mais por isso depois de ver Arcane, sabe? Porque jogaram essa pra mim de que Nox vai ser introduzido. Eu pensei, caramba, mas como que eles vão conectar essas histórias? Me subiu uma curiosidade até por eu jogar LoL já desde 2014. Faz muito tempo que eu tô com esse câncer aí de jogo. Continue no Arcane, tá, pessoal? Eu nunca tive curiosidade realmente de procurar todas as histórias por trás dos personagens e fazer uma conexão, sabe? Não sei porque eu nunca tive isso, essa curiosidade. Sendo que eu gosto muito dessas coisas. Então, agora que eu realmente tô querendo procurar sobre isso, que eu posso acabar conseguindo conectar os pontos, sabe? Mas então, eu realmente não sei o que pode ter rolado. E até então também, o Arcane, ele não tá seguindo fielmente, né? Toda a construção de história baseada do jogo, né? Tem umas características que mudam, porém o resultado eu acho que deve dar no mesmo, né? Até como a parte da Vi, da Jinx, da Caitlyn, do Heimer, né? E ó que eles introduziram coisa pra deixar mais parecido até o final. Inclusive a questão do olho da Jinx aí, que foi os 48 do segundo tempo. Que o olho fica roxo por causa da cirurgia. A Pounder, a gente descobriu que ela é a Jinx, né? A gente já... E a gente já faz isso até com personagens que não apareceram, mas que a gente tem indícios que tem aparecido, que no caso o Vander seria o Warwick, né? O lobo ali de Zaun. Aí tem o Timo que apareceu, tipo, de escondido como easter egg ali no meio dos 3 atos. Teve um cara que começa a soltar umas runas mágicas ali, eu acho que no deserto. Ele salvou alguém, não sei se foi o Jace quando era criança ou o Victor. Salvou a mãe do Jace. Isso, salvou a mãe do Jace. O Jace e a mãe dele, por isso que ele começou a se interessar por magia rúnica, né? Precisar magias. E a gente acredita que seja o Ryze, essa pessoa. Que é o que usa as runas. As magias ancestrais, né? Que provavelmente deve ser alguém que talvez possa estar envolvido naquela guerra lá do Heimer, lá que ele falou, das magias, né? É muito complexo e muito gigante esse universo abordado. Tem mais ainda que me chutaram, foi aquela foto que o Singed tá olhando num colar, sabe? Que abre assim a fotozinha. Estão dizendo que pode ser a Oriana, filha dele. Nossa, realmente. E interessante também que uma pessoa do conselho lá, ela tem aquela engrenagem no pescoço, né? Que parece um pouco que a Oriana usa, mas acho que não tem nada a ver. Não, a Mel provavelmente é uma Solari. Não sei se vocês repararam. Acho que o cara deve ter reparado na hora. Quando a bomba da Jinx estava vindo, as costas da Mel brilhou, dourado. Faz sentido. Quem que brilha dourado? O Solaris. Isso sem falar que desde o primeiro episódio, tudo da Mel ali é mostrado com dourado, né? Que ela pinta as paredes de dourado. Tem todas essas referências aí. Sim, sim. Verdade. Nossa, realmente. Eu não tinha pegado isso. Interessante. Vendo aí, discutindo com outras pessoas no Twitter e tudo mais, eu pensei que a mãe, a Medarta lá, invadiu alguma das vilas de Targon, sequestrou a Mel como se fosse filha dela e colocou ela pra reinar ali. Talvez esse complexo que a Mel tenha com essa mãe dela, com essa suposta mãe dela, seja por aí. E essa mãe dela, obviamente, uma líder de um exército Noxus que invadiu e matou todo mundo da vila dela e só restou a coitada lá. Mas isso são suposições, tá, gente? Suposições que eu andei reunindo. A única coisa que a gente pede é que não demore mais 7 anos pra chegar a segunda temporada, né? Eu acho que não demora tanto assim, não. E, por favor, vem, Demacia. Demacia vem logo aí. Acho que se trouxerem Demacia vai estar junto com o Freely Jorge, o país do gelo ali. É um país vizinho, né? Então... Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Gente, o episódio tá bom, tá gostoso, mas chegamos naquela hora. As considerações finais e notas para Arcane. Eu acho bem legal que a gente tá aqui falando de uma série que, tipo, que ela é blockbuster, né? Ela é blockbuster pra animação. E eu sinto falta disso, né? Um dos motivos de a gente ter criado o Cartoon, lá eu e os restos dos moleques, foi tentar desmistificar isso um pouco, principalmente na animação ocidental, que tem muito mais disso do que no anime, de que a animação é meio subcinema, né? Uma outra coisa. Muitas das vezes pensado até muito pra criança, né? E, cara, não é assim, né? Tem produções fantásticas de animação ao redor do mundo e Arcane vem pra ser mais uma dessas, pra ser algo fora da curva totalmente, né? E assim trazer mais pessoas pra assistir e pra participar desse mundo louco de LoL. Mundo esse que, como eu já tava falando, eu não conhecia nada. Conhecia, por incrível que pareça, mais coisa da produção de Arcane, assim, ouvindo do Lucas comentando lá com a gente no site, de ouvindo falar da produção do anime de LoL, principalmente depois que saiu o anime de Dota, do que necessariamente participar dessas questões de acompanhar campeonato mundial,
Val, essas coisas assim. Eu conheço muita gente que joga e acompanha LoL, e eu não tenho o menor saco, e a única coisa que eu sei é que a comunidade é tóxica e todo mundo reclama da própria comunidade e não para de jogar. Eu acho muito divertido isso. Pra esse pessoal que reclama de torcida organizada no futebol. Falando sobre Arcane mesmo, que surpresa, não sendo surpresa, né? Porque foi aquilo que a gente falou. O tempo de pré-produção, o tempo de pós-produção, todo o tempo que os caras tiveram pra produzir algo tão foda. E não algo pequeno, né? Porque vamos lembrar, cada episódio tem 45 minutos, né? Então é uma produção grande, uma produção muito grande. Valeu a pena, né, cara? Valeu a pena. Arcane é um espetáculo visual do melhor jeito possível, do melhor blockbuster possível, com um roteiro estupidamente muito bem feito, assim. Não acho que ele seja, em questão de roteiro, revolucionário, mas ele é perfeito na sua essência, no que ele tende a trabalhar, no que ele tende a se desenvolver e no que um bom roteiro tem que ter. E a partir disso, ele beira a perfeição em todos os outros sentidos. Direção de fotografia é maravilhosa para uma animação, as cenas são muito bem estruturadas, a direção é primorosa, a edição consegue acompanhar as necessidades da narrativa da história muito seriamente, e é uma edição muito moderna, com match cuts, com sobreposição, com tudo que de mais moderno você pode, transições, tudo que pode ter. Isso é uma série de animação, vamos botar como um todo, que o pessoal que trabalha com direção de arte pra animação deve ter ficado maluco, né, velho? Porque são uns wallpaper generated gigante, né, velho? Vamos ser sinceros. Dá pra tu pegar várias cenas ali e botar preso na tua parede teu. A gente tem que dar nota aqui, mas não deveria ter nota, né? A gente dá 10 assim, faltando coisa pra falar, entende? É uma experiência completa de audiovisual muito bem feito. Tu só senta e pega o trem da Jinx e vai embora, irmão. Não tem mais o que fazer. Trem não, né? A montanha russa, né, velho? Porra, a Jinx é muito boa. Eu já falei o quanto eu me empolguei. Eu não tava acompanhando. Eu achava que realmente era só um boato que ia sair anime de LoL. Eu não cheguei a acompanhar, porque, enfim, quando a gente bota na cabeça que é um boato, a gente não vai correr atrás, saber o que tá acontecendo, sabe? De repente eu caio nessa publicidade da estreia de Arcane. Eu fico com o pé atrás. Eu tinha muito medo de que fosse mal contada ou que fosse, sabe, assim, jogado de qualquer jeito. Então, quando eu peguei, assisti, o hype foi tão grande, mas tão grande, que eu estava há mais de 8 meses sem roer unha. Tá tudo no dedo. Porque é empolgante demais, o hype é gigantesco do jeito que a série foi construída, a personalidade da Jinx, tudo que ela acabou sofrendo, até mesmo a personalidade da Vi, que a gente tinha uma visão completamente de que ela era mó violenta jogando, né? A personalidade dela, e a gente percebeu... Bom, mas ela é. Ela é isso também. A construção dela como uma personagem de Arcane, a gente conseguiu entender o porquê que ela é assim. Dá pra entender o porquê que ela é assim. E, cara, tudo assim, sabe? Tudo juntando esses easter eggs, essas pequenas coisas que a gente via no jogo, assim, sem contar a história mesmo, que as lores, né? Sem contar as lores, as interações no jogo, tudo combinando com o que tinha em Arcane, sabe? Tudo, assim, levava a gente a ficar muito empolgado. Muito empolgado. Quem já jogava, quem conhecia da história, ficou empolgado num nível que não conseguia se controlar. Passava madrugada assistindo, saía às 5 horas da manhã e passava o resto do dia falando, inclusive, tanto no primeiro, segundo e terceiro ato, se não me engano, saía no sábado às 5 da manhã e durante o sábado inteiro ficava nos Trend Topics Jinx, Piltover, Zaun, Victor, Jace e o nome de todos eles ali. Então o hype foi gigantesco e aumentou, obviamente, depois da série, por tudo que a gente já falou aqui. Minha nota realmente é 10. Eu queria dar, tipo, 9,99, porque eu queria muito mais da história. Eu fico, assim, nervosa, eu quero assistir mais. Porque é muito boa a história. É muito boa do jeito que eles construíram, é muito bom o roteiro da forma que eles colocaram, e deixa a gente só mais empolgado em querer saber mais. E por isso é meu 10. Magnífico, né? Acho que é a palavra que pode prestar Arcane. Uma coisa que eu tive reparando né, ao longo dessas últimas 3 semanas, né? Realmente faz 4 semanas que saiu Arcane, né? Eu sou uma pessoa que jogo LoL basicamente nos finais de semana, né? Eu jogo com os meus amigos, a gente se diverte ali e tal, vai jogando. E o número de jogadores que jogam com os personagens que aparecem em Arcane subiu tanto, mas tanto, que toda partida você vê pelo menos um deles que tem Arcane, sabe? Principalmente a Caitlyn, Jinx, Vi, o Jace, que são os personagens que ganharam skins. Peguei baú de Jinx.
Ô, Vulpix, fala a verdade, você não joga, tu passa raiva. Hoje em dia eu jogo me divertindo, porque eu não jogo partidas ranqueadas, né? Eu realmente jogo com os meus amigos. Então quando você joga com os amigos, você se diverte mais. Porque a gente não joga assim pra tryhardar, pra tipo, vamos jogar e vencer. A gente monta umas regrinhas pra se divertir mais ali. Ah, faz sentido. Assim fica um clima legal, gostoso de jogar, sabe? Se a gente perde, a gente perde. Se a gente ganha, a gente ganha. Ganha entre amigos mesmo, sabe? Então eu acho que tem esses pontos do lado que você não pega uma toxicidade, porque é o seguinte, você monta um time fechado de amigos, não tem como você ter uma pessoa que você não conhece te xingando ali na sua partida, sabe? Então tem esses pontos aí que dá pra você se divertir jogando. Acho que essa é uma experiência que eu posso passar pra quem quer começar a jogar. Ou até quem joga, né? E não tem uma experiência muito boa com a comunidade, até porque a comunidade realmente não é das melhores. Até pensaram em já tirar o chat de dentro do jogo pra não ter essa toxicidade, né? Mas vamos falar de Arcane, né? Estamos aqui pra falar de Arcane. Eu realmente não tinha expectativa alguma até uma semana antes de sair Arcane. Tanto que eu nem tinha visto os trailers da série. Faltando 2 dias antes de sair Arcane, e só porque também ia ter evento no próprio jogo, eu fui correr atrás pra ver o que era, eu vi o trailer, pensei, ok, pode dar alguma coisa boa aqui. Aí eu assisti o primeiro ato, fiquei muito empolgado, igual a Carol. Ficamos todos nós aqui empolgados, fomos no Twitter, começar a postar, não sei o que, ver os trend topics, ver as referências, e acho que o mais interessante disso é que a Riot trabalhou muito bem, ganho de público deles, porque claramente o objetivo deles aí tá em expandir suas plataformas, né, que é sair só de um jogo pra multimídia, pra uma Netflix ainda. Pegar pessoas assim que, como o Carlos e Raul, que não tinham interesse em consumir do League of Legends e agora terem gostado e marcar que assim, Arcane é 10, né, sem contestação. Pô, isso aqui é uma coisa incrível de se fazer, e não é fácil fazer isso. Tá certo que já é pensado há 6, 7 anos atrás, mas você ter um sucesso desse ter todo trabalho a cada detalhe, e não quando eu digo cada detalhe de roteiro, mas sim cada detalhe do próprio projeto Arcane, em marketing assim também, de você panfletar, jogar isso pra público de fora do LoL, pra atrair mais gente e realmente chamar o público pra dentro do seu meio. É muito difícil você fazer isso, né, de você cativar um público e fazer, tipo, eles acharem 3 episódios e voltar na semana que vem empolgado pra assistir os próximos. Se tornar trend topics durante 2, 3 dias seguidos ali com os nomes dos campeões até da própria série Arcane. É muito incrível o jeito que ele faz isso. A animação, não tenho nada contra, né? Tem pontos das animações ali que eles dão um up muito grande. A edição tá muito bem feita, com as músicas também, né? Pô, Imagine Dragons combina muito bem ali com League of Legends. Ele desbancou os tops ali da Netflix. Provavelmente deve estar ainda no Brasil aí como um dos tops aí, entre os top 10, se não top 1 ainda, né? Não sei dizer. Desbancou também o IMDB, na MTV Shows, ali que tá em top 1. E aquela coisa, né? Eles vão ganhando público, eles vão aumentando cada vez mais os seus ganhos, né? Agora tem outro meio de ganhar dinheiro aí, que é com a Arcane. Gostei muito da história, eu também tinha o mesmo medo que a Carol. Acho que todo mundo tinha o mesmo medo, né? Pra quem joga LoL, que é como que eles iam trabalhar esse roteiro, se eles iam deixar pontas, algumas falhas ali, se eles fossem mudar assim ia ficar legal. Pra mim ficou tudo legal, ficou tudo show. Como o Carlos diz, né? Falta palavras pra definir o que foi Arcane. Pra mim também é 10. Pra mim é 10, eu não tenho muito do que reclamar. O jeito que eles trabalharam e o objetivo que eles queriam, pra mim, eu acho que foi cumprido. Falar de como a Arcane é legal, como o roteiro é bom, como a animação é bem feita, como ela ganhou o público. É chovendo molhado, a gente ficou praticamente 2 horas falando sobre isso. Porém, ela fez algo que também tinha ficado esquecido, muito até entre nós, que é aquele negócio de acabar um episódio, aí você precisar ligar ou precisar chamar uma pessoa no WhatsApp pra conversar, pra discutir seu episódio. Aí às vezes a pessoa não assistiu um episódio, aí a gente começa a conversar, ela quer conversar sobre o negócio e fala, não, mas eles falaram sobre isso aqui? Eles falaram sobre esse país? Era uma coisa que a gente fazia muito quando pega aquele anime bom que você precisa assistir da semana por semana. E LoL trouxe isso de volta, sabe? Essa vontade de discutir, porque o negócio é muito legal. Ganhou o público de LoL, ganhou o público que não é de LoL, ganhou o IMDB, ganhou a Netflix e ganhou também o NDA, porque a média é 10. E outra coisa também, a Arcane é muito importante pra Riot Games, porque ela ajuda a mudar a imagem tóxica que o League of Legends tem, porque não que realmente vai mudar a imagem tóxica, mas pessoas de fora começam a enxergar LoL de uma maneira um pouco diferente. Depois de Arcane, depois do anime de Dota, hoje eu tenho muito mais interesse em me envolver no universo da história de LoL do que do de Dota. Isso que eu sei que a história de Dota é gigante. Warcraft é monstro. Aí você vê e pega, caramba, mostraram o quê? 6, 7 campeões aqui, né? Chutando aqui uns 10, se for contar os que apareceram assim de relance, né? O que ainda tem pra desenvolver. Aí se você for ver lá, League of Legends tem uns 150 campeões ou um pouquinho mais. O quanto de história tem aqui pra você contar de cada personagem? E outra coisa, não foi explorado todos os personagens aqui, né? Foi explorado, assim, tipo, superficial
superficialmente. Tipo o Heimer, quase nada, né, do que ele é. Mas aí, pô, o que você tem de animação pra trabalhar aí, se for uma animação aí que eles querem continuar e que provavelmente eles vão querer, né, devido ao seu sucesso, pô, tem muito chão ainda pela frente, tem muita estrada e muitos podcasts que podem vir ainda pra falar mais de Arcane. Ou até qualquer outro título que eles vão dar pra outras animações do LoL, né? Exatamente. E você, gostou do episódio de Arcane? Quer ouvir a gente falando de outros animes inspirados em games? Tem o de Dota, tem Castlevania, tem bastante coisa por aí. Manda aquele e-mail maroto pra mda@nsvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you're chasing. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Rise, push through heaven. Rise, rise. They will remember you. Rise. Welcome to the climb up, reach for the sun.